A sua Rádio Olinda apresenta Polêmica, um super debate de ideias e opiniões na maior tribuna livre do rádio. Polêmica, agora na Rádio Olinda, a rádio da família. Estamos começando o nosso quadro Polêmica de hoje, as entrevistas do nosso programa. Já conversamos hoje cedo com o prefeito Júnior Matuto, lá de Paulista. Agora eu recebo aqui o deputado estadual pelo PTB, o líder das oposições na Assembleia Legislativa, deputado Silvio Costa Filho. Aguardo daqui a pouquinho o vereador do PSDB, André Rezes, o homem que lidera a luta pela educação na Câmara de Vereadores do Recife. Ele é do PSDB. Fazer um contraponto aqui de ideias nessas movimentações todas e um contraponto daqueles que está ocorrendo, tanto no estado quanto no município, tanto na capital. A capital reflete para o estado inteiro e o Silvio Costa Filho nos traz aqui os sentimentos da nossa Casa Legislativa, Casa de Joaquim Nabuco, que é a nossa Assembleia Legislativa. Deputado Silvio Costa Filho, eu queria muito que o nosso querido André Rezes já tivesse chegado, mas ele está enfrentando uma bronca aí de trânsito, e pelo amor de Deus, e vindo da Zona Sul para cá, pega fluxo. É só para dizer o seguinte, eu queria ouvir os dois nessa primeira parte, que eu queria chamar a atenção. De um ponto de vista, André Rezes é seu aliado. É verdade. Né? Do outro, vocês são completamente distintos um do outro. Bem, o PSDB, eu acho, em Pernambuco... Me permita só explicar, porque na Câmara de Vereadores, André Rezes é uma voz dissonante, inclusive, da colega vereadora Aline Mariana, que agora é secretária municipal, e ele dá uma luta danada, não é contra o prefeito, mas contra a maneira como tratam a questão da educação no município do Recife. E aí a prefeitura do PSB. E o senhor, na Câmara dos Deputados, é contra o PSB através da sua luta da oposição. Bem, Ciro, primeiro eu acho que o PSB... Primeiro, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, quero lhe parabenizar pelo programa, pela audiência. Eu acho que, na minha avaliação, o PSDB vive um momento de reflexão em Pernambuco, porque o PSDB é governo do PSB no Estado e é oposição na Câmara do Recife e tem aí os secretários na Prefeitura. Eu avalio que o PSDB é um partido importante nacionalmente, que tem um papel institucional fundamental para a democracia brasileira, mas o meu sentimento é que o PSDB, ao final, fará oposição ao projeto do PSB, tanto o projeto no município, Prefeitura do Recife, como também no governo do Estado. Uhum. Não vamos falar muito disso agora, nem enquanto o vereador não chega, para o senhor não falar mal dele pelas costas. Então, mas ele deve estar ouvindo. Deixa eu dizer aqui que vocês vão degolar, vão cortar a cabeça de 8 prefeitos em Pernambuco, do PTB, que não votaram no senador Armando Monteiro. Isso, nós já solicitamos, pedimos a saída deles do próprio partido, porque eu acho que não adianta você estar no partido sem defender a bandeira, os candidatos e defender aquilo que o partido acredita. A gente sabe que a maioria desses prefeitos, em torno de 8 a 9 prefeitos, eles foram apoiar o governador Paulo Câmara por troca de algumas benesses aí, ou para o município, ou até de apoio na própria campanha, e de certa forma não agiram de forma correta com o partido. Então, no partido só adianta a gente ter quem acredita no projeto. Para a gente ter um conjunto de prefeitos, de lideranças que ficam na hora H em cima do muro ou tomam posições divergentes, não é interessante para o partido. Não está aí um grande exemplo, não é, Eduardo, de que Eduardo Bandeira está aqui conosco também, é jornalista da assessoria do vereador André Rezes. Bom, aí eu me peguei para puxar esse assunto. Não está aí um grande exemplo, bem nosso, bem na casa, daquilo que a gente pensa que está muito distante para o grande povão, para o grande público, que é a necessidade da verdadeira reforma política e não arremedos eleitorais, que se um vereador vota nos candidatos do partido, o prefeito não vota nos candidatos do partido, tem deputado que faz dobradinha com o candidato que está na oposição. Sem dúvida, eu acho que a grande reforma que o Brasil precisa, além da reforma tributária, sem dúvida alguma, é a reforma política. A gente vive num momento político naturalmente incompreensível, ou seja, nós estamos com parlamentares que chegam à Assembleia Legislativa com 40 mil votos
que deixaram de se eleger com 39 mil votos e outros que se elegeram com 19. E aí eu pergunto, onde é que está a democracia e onde é que se tem mais legitimidade popular? O deputado que teve 40 mil votos ou o que teve 19? Naturalmente, o que teve mais votos. Segundo ponto, eu defendo, Ciro, que a reforma política possa passar urgentemente, sobretudo a verdade eleitoral. Ganham os deputados mais votados, ganham os vereadores mais votados, porque aí acaba com aquela questão de você ir para um partido porque pode se eleger com menos votos, você ir para outro partido porque vai ter um maior apoio logístico. Eu acho que isso você passa a fazer parte de um partido que de fato mais acredita, que mais compreende o conteúdo programático. Então, nós defendemos, Ciro, que o próprio parlamentar, o próprio candidato, ele possa ir para o partido que mais admire. E na hora que se passar a verdade eleitoral, por exemplo, na Câmara do Recife são 39 vereadores. Na eleição de 2016, os 39 vereadores mais votados ganharão a eleição. Segundo, nós defendemos a redução do tempo de campanha. Então seria o voto majoritário. Voto majoritário. Mesmo para vereador, para deputado estadual, deputado federal, voto majoritário. Voto majoritário. Se eu votei em Silvio Costa, ele teve 10 votos. Se eu votei. E aí, o amigo, qual é o seu nome, querido? Alisson votou em Eduardo teve 8. Você ganha a eleição. Ganha a eleição quem tiver mais votos. Eu defendo isso porque eu acho que está mais legitimado pela democracia. Não ia depender dessa coisa da legenda, da coligação, nada disso. Não, nada disso. E aí acaba claramente aquelas velhas composições de momento que não são baseadas em nenhum conteúdo programático, em nenhum modelo programático, nada. Faz um ajuntado de partidos, como se diz, e depois da eleição, aquilo finde depois do processo eleitoral. Eu defendo a verdade eleitoral e o voto majoritário. Segundo, Ciro, eu defendo a redução do tempo das eleições. As eleições muitas vezes começam em junho, a partir das convenções, do dia 20, dia 22, e são 3 meses de candidatura. Mas o guia eleitoral só começa a partir do dia 15 de agosto, muitas vezes. Então eu defendo que a gente possa ter uma redução no tempo de campanha para o período do guia eleitoral. Na hora que se tem uma redução do tempo da eleição, automaticamente diminui os custos das eleições no Brasil, que cada vez estão mais exorbitantes. Mas peraí, diminui o tempo de campanha no que se refere ao papel, à lei. Mas diminui para a sua mobilização? Diminui para a mobilização do vereador e suas bases? Não do ponto de vista do trabalho pessoal, que a gente trabalha os 4 anos visitando as bases, fazendo reuniões, participando das comissões, mas naturalmente os custos de uma campanha, de material gráfico, de distribuição de panfleto, dos próprios banners que você tem que colocar nas casas, os próprios cavaletes em determinados locais, isso há claramente uma redução nos custos de campanha. E a gente está percebendo no Brasil custos altíssimos de campanha que, infelizmente, tem prejudicado a todos e cada vez, infelizmente, está pior. Na hora que se reduz o tempo de campanha, pode-se diminuir os custos da campanha, que isso é muito importante para a gente não estar vivenciando que a gente tem acompanhado no Brasil, cada vez mais cenas de corrupção, caixa 2 de campanha, e isso tem que mudar. Deputado Silvio Costa Filho, ele é do PTB e é líder das oposições na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. E aqui chegou, depois de enfrentar com certeza um trânsito danado, o vereador André Regis. É uma luta, é uma bandeira pela educação do Estado, mas especialmente na cidade do Recife, e ele é do PSDB. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, Ciro. Bom dia, Silvio Costa Filho. Ele estava tentando falar do senhor aqui. Mas eu vim ouvindo, eu ouvi, ele mesmo disse, ele está ouvindo, eu estava. E para chegar aqui, de fato, peguei um trânsitozinho, mas hoje a gente tem uma ferramenta, que é o Waze, né? Que é um aplicativo que a gente baixa pro telefone, e é impressionante, Ciro, como ele acerta. E eu disse, quando o Eduardo me ligou, eu disse, olha, o Waze está me dizendo que eu vou chegar às 8 horas e 10 minutos. E bati aqui às 8 horas e 10 minutos. É impressionante. Ele dá a rota, ele diz onde está engarrafado, por onde você deve escolher. Se o trânsito melhorar, ele avisa que melhorou. Se piorar, ele avisa que piorou. Então, é uma ferramenta, quem não estiver usando, passe a usar, se seu telefone permitir, claro.
os telefones que tem o smartphone, porque numa cidade como Recife, que é uma das piores cidades do Brasil, em termos de congestionamento, essa ferramenta passa a ser de utilidade pública. Deixa eu lhe contar aqui uma história interessante, e aí vocês me ajudam muito nessa nossa entrevista de hoje. Primeiro foi o deputado quando falou da questão da expulsão, né, dos oito prefeitos, que é do partido, do PTB, e não votaram, né, não fizeram a campanha para o candidato nas últimas eleições. E aí, por uma questão disciplinar, devem deixar o partido. E aí eu lembrei da questão da nossa... Como esse exemplo bem nosso aqui, bem perto da gente, nos traz à tona essa necessidade da reforma política. O senhor me falou do Waze, que é uma ferramenta, né, na nossa mobilidade, do nosso celular. Aí me chama para outra atenção também. Está todo mundo condenando a classe política. Eu conversava hoje cedo aqui com o prefeito de Paulista, o Júnior Matuto, e dizendo que a gente não pode pegar, juntar todo mundo e jogar numa vala só. Eu quero ser presidente da Liga Dominó da minha cidade, quero ser vereador, prefeito, governador, senador, deputado. Eu gosto de política. Aí eu vou dizer que a política não presta, que os políticos e os homens e as mulheres que fazem a política não prestam. Você encontra gente que não presta em tudo que é lugar, vereador. Agora, o grande exemplo que o senhor está nos dando aí é que essa ferramenta, verdade, essa ferramenta, deputado Silvio Costa, lá fora, nos Estados Unidos, essa ferramenta ela é utilizada exatamente para isso, para orientar o condutor de um veículo. Para dizer onde há um ponto, um comando de policiamento ou de assistência para aquele condutor do veículo. E aqui nós estamos utilizando também para saber onde tem um comando policial para fugir de uma blitz, de uma operação da lei seca. Aí quando você faz isso, eu começo a dizer, olha no espelho, antes de você reclamar da ação do político, veja como é que você, que elege o político, está se comportando. Não é mais ou menos por aí também, existe baseado já, e chamo o senhor para essa discussão. Verdade. Nessa questão de domingo, chamar a atenção da própria sociedade para o seu comportamento, vereador? Bem, eu acredito que a análise ela é correta. A gente precisa... Como foi bom para o senhor? Veja, eu acredito que, de fato, a população tem todos os motivos para estar insatisfeita com a classe política. Todos os sinais que vêm da classe política são negativos atualmente. Então, os escândalos eles se avolumam, as despesas com os políticos crescem. Ontem o Congresso Nacional aprovou o orçamento e mais dinheiro para os partidos políticos. Com tantas necessidades que nós temos... Quando o Poder Executivo queria quase 300 milhões, aprovaram quase 900 milhões para o fundo partidário, gente. Então, são mais recursos. Isso é uma parte, não é? Agora, os escândalos e muitas vezes a falta de sensibilidade com o que quer a opinião pública, dá esse desgaste aos políticos. Veja, eu não estou isentando a população, porque não devemos isentar a população também, porque ela é responsável pelas escolhas que faz. Embora o sistema esteja tão corrompido que não necessariamente quem foi eleito tem a legitimidade da eleição, porque comprou a eleição. Botou 20, 30 milhões de reais numa campanha e foi eleito. Qual a legitimidade que tem esse nosso representante? Como a gente consegue mudar isso, vereador? Eu acredito que tem dois movimentos. Um é institucional, a gente tem que fazer mudanças no sistema político, é fato, mas a gente também tem que mudar a cultura cívica. Nós temos que transformar o cidadão num, de fato, elemento de transformação da sociedade a partir do momento que ele não apenas reclama, mas ele reclama e ele propõe, ele participa. Simplesmente dizer que está tudo errado não é o suficiente. Eu conheço pessoas da minha convivência que têm dimensão, estatura, que gosta de política, mas diz que não se submete a entrar no jogo político, porque política é sujeira. É verdade que o sistema está aí associado à sujeira. Mas se as pessoas que têm a dimensão, têm a estatura, têm a vocação, o espírito público, decidirem não disputar, porque o sistema está ruim, o sistema só tende a piorar. Porque quem fica nele são aqueles que não têm vocação. Vai prevalecer a banda podre. E ainda se fecha mais o sistema, fazendo com que não haja oxigenação. Aí surge o impasse. A população reclama e ela é impotente, ela não muda. E ontem, você falou, domingo nós fomos às ruas. Eu fui às ruas. Mas eu estou nas ruas desde 2008.
Eu não fui somente no domingo. Eu fui antes pedir voto. Eu fui antes dizer, olha, tá errado. E eu recordo que muita gente que foi à rua agora e acordou agora para a realidade, e é bom que acorde, no passado tolerou o que não deveria ser tolerado. A gente descobria as coisas e mesmo assim as pessoas continuavam dando voto àqueles que haviam traído a sua confiança. Então, se a pessoa faz o errado e ela é bonificada com o voto, você está sinalizando que não liga. Então, enquanto isso acontece, o sistema ele se deteriora. Nós estamos vivendo com essa operação Mensalão, Ciro. Agora é Petrolão. Petrolão, desculpe. Veja que coisa interessante. O Petrolão ele é simultâneo ao Mensalão. Não é coisa nova. Foi descoberto agora. Então, nós tínhamos o Mensalão, ele ocorria na mesma época do Petrolão. Mas sem querer e o ser Mensalão simplista. era somente a ponta do iceberg. Aí veja o que aconteceu. Todos que foram pegos, naquela época, naquela oportunidade, eu acho que você também, todo mundo pensava assim, disse, não, a partir de agora vai ser diferente, porque descobrimos. Vamos dar um freio nisso. Não houve nenhum efeito pedagógico do crime. O crime aconteceu, os mesmos envolvidos, o Partido dos Trabalhadores, que organizou essa organização criminosa, a partir da sua direção, que foi descoberto no Mensalão, continuou operando da mesma forma do Petrolão. A gente está tratando aqui, deputado, dessa coisa da corrupção já entramos nesse tema também, que aí a reforma política entra nessa história, outras reformas necessárias, que ele já estava falando aqui, inclusive, deputado, viu, vereador? Agora, vejam bem, essa coisa, sem querer ser simplista, lá atrás, não faltaram as redes sociais, não faltaram um debate mais amplo, não faltou também a imprensa agir, investigar em outras situações, e eu não quero dizer isso com o PSDB só não. Eu quero falar com todos, nós temos mais de 500 anos de país, de Brasil, e muitas coisas são sistêmicas. Já que você provocou, veja, tem um elemento de mudança. É que quando a população ela está se sentindo bem porque está ganhando mais, ela é mais tolerante. Se acomoda. Ela se acomodou. Então, na era Lula, que coincidiu com a expansão da economia mundial, consequentemente com a brasileira também, graças às reformas que foram implementadas com Fernando Henrique, a população dizia, não, está tudo bem comigo, então eu não ligo. Então, isso aconteceu lá atrás. Como agora a situação econômica é de desespero, nós estamos num processo inflacionário que está corroendo o poder de compra do trabalhador. Nós estamos com a conta de luz aí, vai aumentar 80% esse ano. 80%. A dona de casa agora saiba que vai pagar mais nesse ano de conta de luz do que pagava no passado, quando a presidente que foi eleita dizia que não haveria o aumento. Então a população está se sentindo lesada, mas a conjuntura econômica ela é adversa. Quando a conjuntura econômica ela é adversa, a população é implacável. Saiu pesquisa agora da Datafolha. De cada 3 brasileiros, 2 consideram Dilma Rousseff o governo ruim ou péssimo. E nós ainda temos 3 anos e 8 meses pela frente. Como é que nós vamos suportar um governo que começou, mas que parece que não tem gás para os próximos 60 dias? Deputado Silvio Costa. Eu faço, Ciro, 2 avaliações. Primeiro, em relação à crise política que a gente está vivendo, claramente, na minha avaliação, é uma crise de representatividade. Infelizmente, a gente está tendo cada dia mais uma classe política mais aculturada e uma classe política que muitas vezes reflete muito setores da sociedade. Por exemplo, quando a gente percebe, quando se faz uma pesquisa agora, recentemente que nós fizemos, em quem você votou para deputado estadual e deputado federal, pra você ter uma ideia, Ciro, 50% da população pernambucana não lembra mais em quem votou no seu deputado na última eleição. Como é que você vai cobrar dele seriedade? Como é que você vai acompanhar os projetos que ele tem votado, os temas que ele tem defendido no parlamento? Então isso é uma preocupação que nós devemos ter. Por exemplo, se você, o Sport ou Santa Cruz, contratar um jogador, todo mundo no outro dia está sabendo, vai acompanhar se ele está jogando bem, se está machucado, se não está. Então está faltando esse acompanhamento na minha avaliação da sociedade civil organizada. Eu fico profundamente feliz quando eu vejo manifestações daquela natureza que nós tivemos no domingo, manifestações civilizadas, onde a sociedade foi
às ruas, cobrar melhorias na gestão, na qualidade de vida, nas políticas públicas, na transparência, e acho que isso é muito importante. Mas eu acho que também o impeachment da presidente Dilma. Eu acho um equívoco, eu acho isso para o país maduro que a gente vive, eu acho isso um equívoco e um erro de estratégia de alguns na minha avaliação. Primeiro, a presidenta está com 3 meses de gestão. Segundo, nós sabemos que para se ter criar uma CPI contra ela ou para ter o impeachment, é preciso na Constituição chamado fato determinado. Perfeito, mas são 3 meses de uma renovação de mandato. Já são aí mais de 12 anos de um partido no poder. Eu sei, mas quando a gente vai avaliar os indicadores, eu entendo que o PT tem muitos defeitos, mas também tem grandes virtudes. O governo do presidente Lula e da presidenta Dilma tiraram mais de 40 milhões de pessoas na linha da pobreza. Quando você pega os indicadores de desemprego, mesmo com o ambiente de dificuldade que a gente está vivendo, nós temos o menor desemprego da história do Brasil. É o que nós estamos vivenciando. Eu discordo do vereador André Regis quando ele diz que o Brasil cresceu na onda Lula porque a economia internacional estava crescendo. Eu acho que a economia internacional ela estava em recessão, por isso que o Brasil deu um boom de crescimento. A Europa estava em recessão, os Estados Unidos também. Quando a gente percebe agora a economia internacional, a gente vê que a economia internacional está se recuperando agora. Com isso, o que é que aconteceu? A economia brasileira, por estar vendo a economia internacional em crescimento, isso está tendo um efeito colateral. Eu acho que o governo da presidenta Dilma, na minha avaliação, era para fazer uma reforma administrativa, rediscutir o custo do Estado. Não tem necessidade de se ter 39 ministérios. Agora, o que eu avalio é que há muita demagogia. Onde é que se tem mais secretarias e ministérios? Um governo federal com 39 ou o prefeito Geraldo Júlio com 29? Onde é que se tem mais? Na minha avaliação, a prefeitura do Recife, que é o modelo do governo do PSB. Para gerir um país, são 39 ministérios. Para se gerir um Estado, são quase 30 secretarias. Então, onde é que tem mais? O município. Na minha avaliação, o município proporcionalmente tem mais. Então, eu acho que é necessário uma reforma administrativa. É preciso que seja feito pelo governo federal. Segundo ponto, é importante que seja feito, Ciro, na minha avaliação, uma rediscussão do Pacto Federativo. A situação dos municípios é profundamente preocupante. Terceiro, a reforma política, que vai ser profundamente benéfica para a classe política e para a sociedade também debater e acompanhar. Eu queria tratar essa coisa do Pacto Federativo já, porque inclusive recebi agora de manhã, uma nota aqui do Senado Federal que tratou disso ontem. Pronto, só para concluir, eu acho que essa questão do impeachment, eu acho que é desnecessário. Eu não fui para as manifestações domingo, porque eu acho que foi a manifestação popular. E, na minha avaliação, eu acho que não caberia à classe política participar daquele ato. Eu acho que as manifestações, muitos que não é o caso de André Regis, foram para fazer proselitismo. O próprio deputado da Força Sindical, que organizou parte do ato em São Paulo, quando foi citado, levou uma vaia. Então, eu acho que foi um momento da sociedade brasileira. Eu espero que, com esse recado que foi dado, a presidenta Dilma possa ter mais humildade, no bom sentido da palavra, possa dialogar mais com o Senado e com a Câmara Federal e que possa apresentar uma agenda para o país. Essas medidas que ela tomou foram medidas importantes. O Levi, que é o ministro da Fazenda, é um ministro do mercado, não é nenhum apadrinhado político, ele tem a confiança do mercado. E quando a gente pega a indústria no mês de janeiro e a indústria no mês de fevereiro, Ciro, a indústria começou a crescer esse ano. Começou a se recuperar. Então, o que está tendo muito também é uma crise psicológica, uma crise de desconfiança. É a crise, eu acho que é a crise do pessimismo. Mas me permita trazer o vereador para essa discussão para saber exatamente o seguinte. Eu tenho muita confiança, pode escrever, Ciro, que nós chegaremos muito melhor ao final do ano, do ponto de vista da economia e na própria política, do que estamos agora. Eu quero saber agora do vereador André Regis, que foi a mobilização e é democrático, saber dele o seguinte: cabe o impeachment, presidente?
Bem, foram muitas coisas aí que o Silvio colocou. Tava anotando tudo direitinho, Anotei né? tudo aqui. É porque eu acho que isso, inclusive, como é debate, fica legal a gente fazer o contraponto. O bom é que somos oposição no Recife contra o prefeito Geraldo Júlio. Vamos, Pensamos de forma conjunta. Veja, o primeiro, eu acredito que a gente, quanto ao impeachment, questão econômica, veja, antes de falar sobre o impeachment, um pouco da questão econômica. E o deputado colocou que o governo discorda quando eu faço a avaliação que o crescimento da economia brasileira no período Lula foi em decorrência da expansão da economia internacional e que, na verdade, houve crise. A crise, Lula assume em 2003. De 2003 até 2008, não houve crise internacional, muito pelo contrário. Foi a maior expansão da economia mundial nos últimos 40 anos, principalmente impulsionado pelo efeito China. A China crescia a mais de 10% ao ano. E a China começou a comprar muitas commodities brasileiras, notadamente soja e minérios de ferro. Então o Brasil bombou de exportação para a China, aquilo deu uma receita muito grande, aquilo foi uma oportunidade que nós tivemos. A crise internacional foi em 2009. Aí a partir de 2009 houve aquela coisa que Lula falou que seria marolinha para a gente e tomou medidas que agora elas estão impactando negativamente para a gente, enquanto que o mundo já se recuperou. O ano 2014, os Estados Unidos cresceram 3,5%. A China cresceu 7%. A zona do euro voltou a crescer positivamente. O Brasil vai crescer menos 1%, 2014. A expectativa do mercado para 2015 é de crescimento negativo de 0,5%, com viés para baixa, porque a crise política não há um cenário de recuperação. Então, a situação econômica é muito grave. As pessoas estão começando a perder o emprego e o que é que está acontecendo? Se 40 milhões cruzaram a linha de pobreza, que era uma trajetória que vinha desde o Plano Real, não foi inventado por Lula, agora está acontecendo o perigo dessas pessoas voltarem à pobreza, porque, inclusive, muitos se endividaram. Muita gente que está ouvindo aqui está endividada porque pegou o crédito e agora está na iminência de perder o seu emprego. Como é que vai pagar essa conta? Então, esse é um aspecto que a gente deve levantar. A economia vai muito mal. O Joaquim Levy, que inclusive é alguém que veio lá de trás da política econômica de Antônio Palocci, foi o secretário de Antônio Palocci, de Pedro Malan, que continuou depois com Antônio Palocci, é uma pessoa que está tentando dar um choque de responsabilidade fiscal, sendo que tem, por outro lado, o Congresso não querendo. Então, o impasse político está colocado. Quanto à questão do impeachment, veja, eu escrevi um livro sobre o impeachment em 2004. Não tinha a menor ideia de que isso viria a 10 anos depois, eu estivesse aqui fazendo propaganda de um livro que eu escrevi logo depois que eu concluí o meu doutoramento. Foi sobre o impeachment. Olha, para que haja um impeachment, existem duas possibilidades. Não há necessidade de um fato determinado, Silvio. O impeachment, ele precisa... Você tem o impeachment por crime comum e o impeachment por crime de responsabilidade. Só para o ouvinte entender. O impeachment, na verdade, vem do inglês, que significa o impedimento. Significa que o presidente da República ou a presidente, se houver um fato ou condições políticas que tenham levado ao crime de responsabilidade ou crime comum, ela ficará impedida de governar durante 180 dias. Foi o que aconteceu com Collor. E veja, quando aconteceu com Collor, ninguém dizia que foi golpe. Muito pelo contrário, dizia que era necessário para preservar a Constituição. Então, mas havia um fato determinado na questão do Collor. O fato, veja, o que foi apurado com Collor? Collor, ele estava usando recursos de campanha para fazer o pagamento de suas despesas. Depois ficou provado que havia um carro Elba, que é um carro popular, hoje seria um Palio. Hoje seria não está custando 2 contos. Que estava no nome dele. Isso motivou o impeachment de Collor. E a reforma da casa? A reforma da casa da Dinda, você recorda bem. Então, o que aconteceu com Collor houve uma denúncia, ele foi impedido pela Câmara, que é preciso que 2/3 da Câmara concordem, de cada 3 deputados, 2 precisam dizer sim, o presidente
ou a presidente deve ser julgada. Se for crime comum, sobe para o Supremo Tribunal Federal. Aí é o Supremo Tribunal Federal que julga. Se for crime de responsabilidade, sobe para o Senado. Quando sobe para o Senado ou para o Supremo, o presidente é impedido. Isso é o processo de impeachment. Se vai ser condenado, é outra coisa. Com o Collor, ele foi condenado por mais de 2/3 do Senado Federal. Então, o que é que a Constituição diz? Já que o deputado mencionou a questão da Constituição, está no artigo 85. Diz assim: são crimes de responsabilidade todo ato que atenta contra a Constituição. Isso pressupõe democracia, república, aí tem especialmente contra o livre exercício dos poderes legislativo, executivo, judiciário, do Ministério Público, da probidade na administração pública. Então, veja, o tipo é aberto. Qualquer ato que seja contrário à Constituição ou que atente contra o livre exercício dos poderes ou da probidade. Veja, probidade na administração pública, é claro que houve ataque. Perdemos 2/3, Ciro, do valor da Petrobras, que era a maior empresa do Brasil, a maior empresa do mundo. Agora a Petrobras perdeu, nos últimos dias, só com essa desvalorização do câmbio, 70 bilhões de dólares. Uma única refinaria comprada sob a responsabilidade de Dilma Rousseff nos causou um prejuízo de 1 bilhão de dólares, ou 3 bilhões de reais. Mas você concorda com o impeachment da presidenta? Veja, eu concordo que deve haver discussão e eu concordo que deve haver investigação. O doleiro, o operador, o Alberto Youssef, um deles, nessa Operação Lava Jato, ele disse, está lá, você deve ter lido o depoimento dele, disse assim, perguntado, quem sabia do esquema na Petrobras? Ele disse, o Planalto. Ele disse, quem no Planalto? Lula, Gilberto Carvalho, Dilma Rousseff, e saiu citando as pessoas do Planalto. Dilma Rousseff. Aí você vai dizer, sim, ele falou que Dilma Rousseff sabia. Aí sim, aí tem uma tese jurídica, que eu até respeito, que é o seguinte, como foi ato anterior à presidência, que ela não era presidente, ela era ministra da Casa Civil, ela não responderia o impeachment porque foi anterior. Essa é uma tese para salvá-la. Aí eu pergunto, tudo bem, depois que ela foi eleita, ela deixou de saber do esquema? Porque o esquema continuou, Ciro. Então, se ela sabia antes e o esquema continuou, é necessário que se verifique, se prove que ela de fato sabia, porque se for provado, e eu acredito, olha, é muito difícil alguém acreditar, e os números dos dados da Datafolha demonstram isso, alguém acreditar que um esquema dessa dimensão ela não sabia, ou Lula não sabia, então o senhor defende o impeachment? Eu defendo a investigação. E como foi com Collor, se ao longo da investigação ficar de fato detectado de que houve complacência dela, ou que houve omissão, ou que houve ação, aí sim deve haver a punição. Porque essa tese, Ciro, de dizer que o que era antes não deve ser aplicado, ela é muito perigosa. Até mesmo porque esse esquema, nós perdemos a eleição por 1,5 milhão de votos. A Aécio Neves, eu defendi a Aécio Neves, sou do PSDB, perdemos por 1,5 milhão de votos. Será que alguém não tem ideia do que significa você disputar na oposição contra alguém que usa a Petrobras para ganhar eleições, botando dinheiro para fora, como aconteceu agora para fazer todo o seu caixa de campanha? É uma luta. Preciso fazer um intervalo comercial. Democracia. Queria fazer um intervalo comercial. O Silvio Costa Filho volta depois do intervalo. Só para dizer que eu já ouvi muita gente durante a semana que disse: é bom, vamos tirar Dilma para que Aécio possa agora ser o presidente. É bom lembrar que Aécio não assume a presidência da República. Na linha sucessória, o primeiro é o vice-presidente Michel Temer. Vamos ao intervalo comercial. Polêmica, o super debate da Olinda. Ciro Bezerra. Olha, deixa eu voltar aqui conversando com o deputado estadual do PTB, líder das oposições na Assembleia, o deputado Silvio Costa Filho, e também o vereador André Regis, que é do PSDB. A gente falou tanta coisa nacional, deixa eu dar uma puxadinha para cá, tá? Deixa eu colocar eu queria só para concluir em relação a essa questão do impeachment da presidente Dilma, eu sou contra, porque o próprio juiz federal, o próprio procurador-geral da República não fez nenhuma denúncia contra a presidenta Dilma
no processo. E segundo, o próprio Teoriza Vasquez, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, em nenhum momento fez nenhuma citação sobre a presidenta. O próprio depoimento ontem do Paulo Roberto, que todo o Brasil assistiu, disse que ele não poderia colocar, nem dizer, nem provar que Dilma estava envolvida no processo. Eu acho que nós estamos passando um momento difícil, há um momento, sem dúvida alguma, de uma crise institucional, da falta de diálogo da presidenta com o Congresso Nacional. Eu tenho certeza que esse diálogo vai retomar. Na hora que isso retomar, será mais fácil de aprovar as agendas que o Brasil precisa e o Brasil vai retomar o seu crescimento. Eu acho que o momento é um momento difícil, mas o Brasil vai sair muito maior dessa crise. Não tem imagem, claro, aqui a gente tem imagem da web ali, mas não dá para passar. Vereador, dá uma olhadinha aqui. Eu vou aqui só narrar para as pessoas de casa. Eu coloquei essa reportagem na televisão ontem, que é da escola Antônio Correia, lá no Barro. Essa escola, a mesa está interditada para fazer uma reforma. Aí alugaram um imóvel próximo, uma casa que virou escola. E aí agora está eternizando esse processo. A resposta que nós obtivemos ontem da Prefeitura com relação ao descaso, completo abandono por parte da Prefeitura e da Secretaria de Educação do município do Recife em relação a essa escola é vergonhosa. É mais uma daquelas notas que se diz, estamos avaliando, analisando, enfim, não dá. E aí, como o senhor trata muito da educação, isso aqui é um antro de marginais agora. O pessoal está lá fumando maconha, fumando crack, fazendo sexo explícito lá dentro da escola que está interditada. E ninguém... Não tem segurança, não tem vigilância. Está esculhambação, gente. A situação é de tragédia. Eu acompanho essa situação das escolas do Recife. E é uma tragédia, primeiro, que não deveria sequer acontecer, porque cada criança custa ao município R$ 800 por mês. Cada criança custa R$ 800 por mês. Se o pai recebesse R$ 800 da prefeitura, a criança estudaria no colégio Santa Maria. Ou veja, Santa Maria, 900 e poucos reais, mas você está levando em consideração que não tem aí pagamento de imposto, contribuição. Isso. Eu estou dizendo o custo de cada criança. Com certeza não. R$ 800. Então, não é falta de dinheiro. A criança deveria estudar no local decente, adequado. O que nós verificamos está aí, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, andreregis.com.br, lá tem lá, raio-x das escolas. Você clica lá e você vai ver todas as escolas, Ciro. A gente faz o mapeamento de todas as escolas. Todos os dias a gente vai à escola. A gente já constatou o seguinte. Primeiro, geralmente são casas alugadas. Casas que moravam 5 pessoas, hoje abrigam 200 crianças. Não tem condições de higiene, porque só tem os 2 banheiros, geralmente vasos, inclusive, que não são adaptados. Não tem janela, a maior parte não tem janela. O calor é intenso. A gente está fazendo uma campanha, e eu aqui vou até me dirigir diretamente ao secretário de Educação da cidade do Recife. Secretário, estamos com uma campanha que se chama Climatize Já. É uma reivindicação dos professores e dos familiares das crianças que estudam nessas escolas e que sofrem diariamente. A temperatura, Silvio, é de mais de 30 graus em sala de aula. Mais de 30 graus. A sensação térmica, no entanto, é de mais de 40. Porque imagine, as crianças se movendo, as crianças ficam irritadas, os professores têm dificuldade de fazer com que a criança pare para se concentrar. Aí você vai dizer, mas não é caro botar ar-condicionado? Não. Caro é não colocar. Porque se a criança não aprende, todo o dinheiro que está sendo colocado ele é perdido. O que acontece é que agora saiu o resultado da Prova Brasil. O IDEB do ano passado, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Recife tirou 4,3 no Fundamental 1 e 3,2 no Fundamental 2. Significa que nós estamos entre as 5 piores capitais do Brasil. E parado, estagnado, nós sequer batemos a meta do Ministério da Educação. Inclusive, verificamos que os dados deveriam ser para baixo, deveriam ser piores, porque algumas escolas, misteriosamente, não foram avaliadas. Não aparecem no dado do IDEB. A Prova Brasil foi divulgado agora o resultado.
Das nossas crianças no 9º ano, apenas 4% tem rendimento satisfatório em matemática. Ou seja, a criança não sabe fazer contas, não sabe nenhuma operação matemática. 14% rendimento satisfatório em português. Não sabe escrever, não quase sabe ler. analfabeto funcional. Exatamente. Então é isso que nós estamos gastando R$800 para transformar a criança num adulto sem condições de trabalho. Isso é uma tragédia. Agora veja, No município está assim, mas no estado a coisa parece estar no mar de rosas. Essa informação... Veja, o fato, só para concluir o argumento, e eu peço o apoio da prefeitura, se a gente climatiza, a gente dá pelo menos, porque essa rede precisa ser substituída. Ela não tem mais como permanecer. Mas como você não pode substituir do dia para a noite, que pelo menos climatize e não aceite o argumento de que não tem dinheiro. Sabe por quê? A prefeitura gastou ou investiu 70 milhões de reais o ano passado no programa de robótica. Mas você gastar 70 milhões num programa de robótica onde você não tem onde botar o robô, onde você não tem a sala adequada, onde o professor não foi treinado, então sequer o programa foi gradual. O programa, você não começou com um projeto piloto para ir colocando, não. Ele foi jogado, botamos 70 milhões e inefetividade enorme. Então, é falta de gestão. O que acontece no Recife é uma tragédia. Aqui em Olinda, caiu um muro, não foi? Matou uma criança. Eu passei 6 meses fazendo denúncia numa escola lá na Várzea, a escola do Dom, onde tem um muro gigante lá, que o risco de desabamento, segundo a própria prefeitura, a Codeci, era de 4 numa escala de 0 a 5. Se o muro caísse, mataria pelo menos ali, porque tinha uma sala de aula ao lado, pelo menos umas 20 crianças e os professores que estivessem trabalhando ali. Felizmente não caiu. Agora é que a prefeitura está intervindo. Mas levou 6 meses para a intervenção. Uma demora grande. Veja, 6 meses... quem é o pai e a mãe que ficaria tranquilo em saber que deixou a sua criança e vai dizer, não, a gente vai esperar para fazer depois? É injustificável. Me permita trazer para essa história da educação o deputado Silvio Costa Filho. Não, primeiro eu quero concordar integralmente com o vereador André Regis. A gente vive um momento profundamente complicado na educação pública do Recife. Eu acho que os números falam por si só. Infelizmente, Recife é um dos piores ensinos educacionais do Brasil. Infelizmente, a gente vive cada vez mais os professores profundamente desmotivados, tanto com a estrutura, como também com o próprio salário que é pago a ele. Terceiro ponto, a gente percebe que cada dia mais as famílias não têm participado da construção da cidadania, da educação dos seus filhos. As escolas municipais e estaduais, Ciro, viraram verdadeiros depósitos de crianças, onde a família coloca seu filho e não tem participado da educação pedagógica. Na minha avaliação, Ciro, o prefeito Geraldo Júlio está vivendo muito ainda da imagem do governador Eduardo Campos. A gente está vivendo muito mais no mundo da propaganda, da publicidade, do que o mundo real. Quando a gente anda o Recife, quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe que muito do que foi prometido no plano de governo até agora não foi cumprido. Exemplo, toda a política pedagógica apresentada para a rede estadual de ensino não foi cumprida. Segundo, o Compaz, que foi vendido no Recife como um grande modelo, que foi até um modelo pensado pelo deputado Raul Henrique, isso acontece na Colômbia, em Bogotá, que é um modelo de reeducação para a comunidade. A gente percebe que até agora nenhum Compaz foi entregue à população, com mais de 2 anos e meio vai fazer de gestão. O próprio Hospital da Mulher, que foi o primeiro ato do prefeito Paulo Câmara, até agora não saiu do papel. Você não vê, Ciro, eu ando no Recife, como o vereador André Regis anda, eu não conheço uma obra de mobilidade do prefeito Geraldo Júlio. A única obra que se tem foi deixada por João Paulo, por João da Costas, com erro no projeto, que é a Via Mangue. O próprio estudo Origem e Destino, o próprio plano de mobilidade da cidade do Recife, que estava na Câmara do Recife, foi retirado e até agora o prefeito não apresentou nenhuma agenda para o trânsito da cidade. O que a gente vê são ações pontuais que não resolvem a visão estratégica.
Quarto ponto, que é um problema grave que a gente está vivendo, Ciro, no Recife, é essa epidemia do crack. Só no Recife são mais de 422 pontos de crack que a gente tem na nossa cidade. Ou seja, e as duas secretarias criadas, primeiro foi a secretaria do próprio Murilo, a Secretaria do Cidadã, da Segurança Pública, que não mostrou nenhuma ação concreta. E agora está a vereadora Aline Mariano, que tem aí pouco mais de um ano para poder trabalhar, e espero que ela possa cumprir um papel. Mas o que eu percebo, Ciro, é que o prefeito Geraldo Júlio ainda está vivendo do legado do Eduardo Campos. E quando a gente vai para a prática, para os números, para a realidade, isso não vai resolver. Eu acho que o Recife precisa avançar muito na educação. A gente precisa urgentemente fazer investimentos reais. Na minha avaliação, é muito melhor a prefeitura investir na infraestrutura com ar-condicionado, na melhoria da escola, para atender bem a comunidade, do que muitas vezes dar só um tablet, que virou uma cultura do PSB. Eu tenho 2 minutos, vou dar um para o senhor, vou dar um para o André Reis, só para perguntar o seguinte, me permita. Com relação a levantar essa questão, só para explicar. Isso já foi dito, mas não aqui para o nosso público. Como fica o PSDB, a sua ação na Câmara de Vereadores, quando o senhor tem a sua colega vereadora, mas agora secretária municipal? Bem, Aline Mariano. A Aline Mariano, ela foi por conta própria. Não houve uma discussão no partido. Muito pelo contrário, quando isso foi tratado pela imprensa, o partido se antecipou dizendo que nós não iríamos. Ela foi por conta própria. Então, ela está lá por escolha pessoal de Geraldo Júlio. O PSDB se mantém na mesma posição desde o início do mandato. Eu falo não apenas como líder do partido na Câmara Municipal, mas também como presidente no município. Inclusive, a Executiva Municipal se reuniu e fechou questão. Nós iremos apresentar candidatura própria a prefeito da cidade do Recife. Essa é a nossa pretensão, seguindo a orientação de Aécio Neves, de que o PSDB, que é o maior partido da oposição no Brasil, e que eu acredito que com tudo que está acontecendo no Brasil, vai ser o partido de maior preferência do brasileiro. Vai ser o tiro no pé se não tiver candidato. Então a gente vai respeitar a Executiva Nacional, esse é o nosso pensamento, de, no momento oportuno, apresentar a candidatura. Então, a vereadora está lá por conta própria. Me dê um nome para o Hospital da Mulher? Foi uma celema tão grande aí, né? Não, a discussão, eu acredito que o prefeito, ele inclusive mudou de posição e vai apresentar à Câmara o nome de uma mulher. Oba. Que é justamente, eu estou recordando, é uma médica, pioneira aqui no estado, na medicina, assim, um grande. Eu não estou lembrando o primeiro nome dela, mas é Cunha. Ela é inclusive mãe de Renato Cunha, que é um atuante gestor do sindicato do açúcar. Aqui. Certo. Então é uma médica, ou seja, Já melhorou a discussão, o debate. Silvio Costa Filho, tens 1 minuto para dizer para mim o seguinte: foi bola dentro ou bola fora da Assembleia Legislativa ontem derrubar a comissão lá de defesa do grupo LGBT? Na minha avaliação, desnecessário. Eu acho que é importante que o debate possa acontecer, tanto do movimento LGBT, do movimento religioso, do movimento esportivo, do movimento para os deficientes físicos. Eu acho que, de certa forma, você encurtar o debate, isso é ruim. Eu acho que ninguém discutiu o mérito da questão. O que foi discutido foi só a criação de um fórum de debate que, infelizmente, não foi aprovado. Eu queria, Ciro, aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez a toda a bancada da oposição na Assembleia Legislativa, que me deu o crédito de confiança para, nos próximos 2 anos, poder representar a oposição, a liderança da oposição na Assembleia Legislativa. E a oposição na casa tem procurado trabalhar com muita responsabilidade e serenidade, respeito às pessoas. Nós estamos tentando buscar a participação popular, o diálogo com todos os canais institucionais de participação popular, e vamos continuar com muito foco promovendo um bom debate. O nome para o Hospital da Mulher? Hospital da Mulher. Eu colocaria Hospital da Mulher.
Só. Só. Tá bom. Porque era uma homenagem a todas as Vereador. mulheres do Recife e de Pernambuco. Veja na sua assessoria, na sua agenda também com o deputado, dia 6 de abril, para a gente voltar a conversar, é uma segunda-feira. Veja aí para a gente voltar a conversar, 6 de abril. 6 de abril. Tá marcado. programar? Eu estou viajando agora para os Estados Unidos, que vou fazer uma conferência na Universidade de Colômbia. Certo. Justamente para falar sobre esse tema aí da possibilidade, inclusive, do impeachment. Né? Vai defender o impeachment da presidente lá fora. Vamos discutir. Mais um crédito de confiança. O crédito o Brasil deu, Silvio. Agora, lamentavelmente, ela... Vai estar dia 6 Vamos aqui? dar Já? mais Dia um 6 ano. estaremos aqui. Vamos Tá dar bom, mais então. um ano, apresentador. Terminou o programa, chegou aí. Terminou o programa, chegou o Frei Damião Silva e Encontro com Deus. E às 10 horas tem Simone Oliveira e o Olinda Mulher. Fiquem em paz, fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã, às 5 da manhã, de olho na cidade. Tchau, minha gente! Você ouviu Ciro Bezerra e o programa De Olho na Cidade. Vem aí mais um campeão de amizade, carinho e evangelização. Aqui na Rádio Olinda, AM 1030, a rádio da família. ZYZ